Se a gente observar um escaneamento microscópico de um cérebro humano, tipo antes e depois da leitura de uma única página de um livro, a expectativa lógica de muita gente seria ver apenas uma luzinha piscando. Sim, uma mudança na atividade elétrica, né? Exato, como um computador que acaba de processar um novo arquivo de texto, sabe? Uhum. Mas a realidade biológica é quase ficção científica. Ocorrem mudanças físicas. Estruturais mesmo. Isso. Aprender não é só uma atualização de software, é um projeto de construção biológica acontecendo em tempo real. E hoje o nosso mergulho vai direto ao canteiro de obras dessa construção. Nossa, sim. E que canteiro de obras. Nós temos em mãos um documento fascinante sobre neurociência e aprendizagem. A missão dessa exploração é muito clara: decodificar os segredos biológicos de como a mente humana realmente absorve conhecimento. E assim, a biologia cerebral, passando pelas áreas cognitiva, afetiva e motora, revela uns mecanismos muito surpreendentes, coisas que antes ficavam restritas a laboratórios ou teorias acadêmicas muito densas. Verdade. O material original que estamos analisando hoje tem um foco mais voltado para o que acontece em sala de aula, mas as implicações, olha, ultrapassam completamente os muros das escolas. Totalmente. Entender o que acontece lá dentro da nossa caixa craniana quando uma nova informação chega é fundamental para qualquer cenário humano. É uma verdadeira chave mestra para quem nos escuta. Quer o objetivo seja se preparar para uma reunião de trabalho super complexa ou dominar um idioma novo. Ou até treinar uma equipe, né? Sim, ou aprender um hobby do zero. Dominar esse mecanismo muda completamente as regras do jogo. Então, vamos desvendar isso. E eu já adianto que a ciência por trás de como a gente absorve informação vai quebrar muitos mitos clássicos. Ah, com certeza. Aqueles mitos sobre inteligência e talento natural, sabe? Exatamente, coisas que a nossa cultura carrega há séculos. Mas, para entender o software da aprendizagem, precisamos primeiro olhar para o hardware, a máquina que faz o trabalho pesado. O equipamento todo. Isso. O material base descreve o nosso cérebro com uma estrutura dividida em 3 partes evolutivas. Como isso funciona na prática, assim, biologicamente? Bom, a neurociência utiliza aquele conceito do cérebro trino para explicar essa evolução toda. Na base do nosso crânio, nós temos o cérebro reptiliano. Que é o mais antigo. Exato, é a estrutura mais primitiva. Ela é responsável puramente pelas funções vitais de sobrevivência e instinto. Tipo batimentos cardíacos? Isso, respiração, batimentos, aqueles reflexos imediatos de autopreservação. Ele não pensa, ele simplesmente reage. Fica no piloto automático. Totalmente no piloto automático. É o sistema que garante que a gente continue vivo sem precisar fazer um esforço consciente para isso. E logo acima dessa central de sobrevivência, a evolução construiu uma segunda camada, que é onde as coisas começam a ganhar mais cor, digamos assim. Sim, o cérebro intermediário, que é formado pelo famoso sistema límbico. Ah, o sistema límbico. Ele mesmo. Essa é a região que processa as emoções, os vínculos afetivos e a percepção de dor ou prazer. E aí, finalmente, coroando toda essa estrutura, nós temos o neocórtex, ou cérebro superior. Onde a mágica do raciocínio acontece. Exato. É o lar do pensamento elaborado, da reflexão, da linguagem. Tudo que envolve planejamento futuro e lógica complexa fica ali. É a parte que nos torna essencialmente humanos do ponto de vista do raciocínio, sabe? Para visualizar essa integração, eu gosto de usar uma analogia. Eu penso no cérebro como um prédio histórico que passou por reformas ao longo de milênios. Gostei. Como seria isso? O cérebro reptiliano seria tipo o porão e as fundações originais, onde ficam as caldeiras, os geradores e os quadros de força que mantêm o prédio funcionando em segredo, sabe? A infraestrutura básica. Isso. Aí o sistema límbico, que foi construído séculos depois, seria o andar principal. Aquele andar cheio de salas de convivência, onde as pessoas interagem, sentem, criam laços e definem o clima do ambiente. Faz todo sentido. E o neocórtex seria uma cobertura de vidro moderníssima,
construída no topo de tudo, cheia de computadores, telas e telescópios para analisar dados e tomar decisões racionais. Eles parecem arquitetonicamente opostos, né? Mas precisam um do outro. Exato. O prédio só fica de pé porque a eletricidade e o encanamento do porão precisam alimentar a cobertura, e eles passam necessariamente pelo andar das emoções. Olha, essa analogia ilustra perfeitamente a interdependência dessas áreas. O neocórtex simplesmente não funciona sem o suporte vital do reptiliano e sem aquele filtro emocional do sistema límbico. É um trabalho em equipe. Total. Mas o mecanismo vai ainda mais fundo. Se a gente der um zoom microscópico nesse prédio aí, vamos encontrar cerca de 100 bilhões de neurônios. Células que se comunicam incessantemente. 100 bilhões é muita coisa. É absurdo. E o espetáculo da aprendizagem acontece justamente no espaço minúsculo entre um neurônio e outro, que são as sinapses. O famoso momento da sinapse. Isso. É ali que ocorre a transmissão de informações. E ela acontece por meio de impulsos elétricos e descargas químicas de neurotransmissores. E é aqui que o documento traz uma constatação avassaladora do neurocientista Eric Kandel. Que é um dos pais da neurociência moderna, né? Ele mesmo. Ele afirma categoricamente: somos produto de nossas sinapses. Peraí. Vamos pausar nessa frase. Nós somos o produto das nossas sinapses. Sim, literalmente. Isso significa que se a gente memorizar um número de telefone agora, ou tentar aprender um conceito novo sobre física, o nosso cérebro literalmente sofre uma mutação física? Sofre. Parece um exagero dizer que somos produtos físicos de algo tão abstrato quanto uma ideia. Eu fiquei impressionada com isso. Mas não é um exagero. É a realidade biológica mais literal possível. A aprendizagem não é algo etéreo que fica só flutuando na mente, sabe? Não é uma nuvem de dados. Exato, não é nuvem. Toda vez que uma informação nova é compreendida e retida, novas pontes físicas e químicas são construídas e fortalecidas lá entre os neurônios. Nossa! E a implicação direta dessa descoberta é muito libertadora. Porque se um conceito não é aprendido, tipo uma fórmula matemática ou um processo novo de software no trabalho, a culpa não é da falta de uma inteligência invisível. Não é um dom que faltou. Não. É simplesmente porque o cérebro ainda não encontrou uma referência interna sólida o suficiente para ancorar fisicamente essa nova informação. A ponte sináptica simplesmente não conseguiu se formar. Ou seja, bater na mesma tecla não vai funcionar. Se a ponte não está lá, não adianta forçar o carro a atravessar o abismo repetindo a mesmíssima explicação com as mesmas palavras. Exatamente. O caminho biológico lógico é buscar uma nova rota. É tentar uma abordagem totalmente diferente até que a mente encontre uma âncora familiar. O papel de quem ensina, ou mesmo de quem tenta aprender algo novo por conta própria, não é forçar a repetição passiva até a exaustão. Não é ficar lendo a mesma coisa 100 vezes. De jeito nenhum. É reorganizar a informação. É oferecer portas alternativas, seja através de um exemplo visual, de uma história ou uma aplicação prática mesmo, para que o cérebro consiga finalmente conectar aqueles fios. O que nos empurra para uma dúvida muito comum, na verdade. Se o aprendizado depende de encontrar essa rota alternativa para criar sinapses, o que acontece quando alguém parece totalmente travado em um assunto? Aquela famosa trava. Sim. Tem gente que simplesmente nasceu com o hardware incompatível para certos temas. Tipo, existe um limite de fábrica que decreta que tal pessoa nunca será boa em idiomas ou nunca vai entender números. Olha, a ciência responde a essa dúvida demolindo completamente esse mito do aluno sem jeito ou do indivíduo que é limitado de vez. E qual é a resposta? A resposta tende pelo nome de plasticidade cerebral. Talvez seja o conceito mais revolucionário que a neurociência trouxe para o desenvolvimento humano nas últimas décadas. Plasticidade. Isso. Antigamente, a crença era que o cérebro adulto era uma estrutura estática, sabe? Como um bloco de concreto já curado que só perdia neurônios com o tempo. Que só ia ladeira abaixo. Exatamente. Mas a plasticidade prova exatamente o oposto. O cérebro é como argila viva. Ele se modifica fisicamente, cria novas conexões e se adapta a cada nova experiência vivenciada. Do nascimento até o fim da vida. Sim, até o último dia de vida. Então, para usar uma imagem bem clara, é tipo aprender algo
totalmente novo e difícil, é como tentar atravessar uma selva densa com um facão pela primeira vez. Boa imagem. É exaustivo, o mato fecha atrás do caminho e parece impossível. Mas a plasticidade significa que, se a gente continuar forçando aquela rota com novos estímulos, o cérebro vai gradualmente limpando o caminho. Vai abrindo a trilha. Colocando um cascalho ali e, eventualmente, asfaltando uma rodovia expressa de sinapses. O que antes era impossível vira automático. O que é fascinante aqui é entender quais são os pedágios biológicos para que essa rodovia seja construída, porque a criação dessas novas rotas neurais exige condições muito específicas. Quais seriam? O ambiente precisa ser desafiador e estimulante. O nosso cérebro é o órgão mais custoso do corpo humano em termos de energia. Ele é extremamente preguiçoso por natureza, sabe? Ele quer economizar bateria. Totalmente. Então, se o ambiente não demanda engajamento real, ele não vai gastar calorias construindo pontes complexas. A repetição passiva não força a plasticidade com a mesma intensidade que o envolvimento ativo. Então, ficar só ouvindo não basta. Não basta. Atividades que envolvem resolução de problemas, debates, leitura ativa, jogos estratégicos e, de forma surpreendente, o movimento físico corporal também. Movimento físico. Sim, tudo isso é crucial. O exercício regular aumenta o fluxo de sangue. E isso entrega mais oxigênio e nutrientes para os neurônios, criando um terreno fértil para as novas sinapses. E isso nos leva a olhar com muito espanto para o mundo real, né? Porque se a biologia já provou, com exames de imagem e décadas de pesquisa, que o cérebro precisa de novidade, precisa de desafio, interação e movimento para construir essa arquitetura neural, por que a gente continua desenhando ambientes tão estéreis? É a grande contradição. Salas de aula tradicionais, treinamentos corporativos super chatos, palestras imensas. Nós passamos gerações forçando pessoas a ficarem sentadas, imóveis, em silêncio absoluto por horas, apenas ouvindo alguém falar lá na frente. E esperando que elas aprendam. Sim. É quase como se tivéssemos desenhado um sistema feito sob medida para impedir a plasticidade cerebral de acontecer. A neurociência expõe essa contradição de uma maneira bem cruel. Grande parte dos sistemas educacionais e corporativos que temos hoje foi desenhada lá durante a Revolução Industrial. Para criar trabalhadores obedientes, né? Exato. O objetivo era a conveniência da transmissão de dados em massa. Era a obediência, não a retenção biológica de conhecimento. Entendi. Quando a gente força um indivíduo a ser só um receptor passivo de informações em um ambiente monótono, sem interação, a estrutura neural entra num modo de conservação de energia. A mudança física simplesmente não ocorre. Mas não basta só colocar puffs coloridos, umas mesas de ping-pong e fazer dinâmicas de grupo divertidas para resolver o problema, certo? Infelizmente, não. O ambiente externo pode ser dinâmico, mas se a porta interna da mente não se abrir, a informação não entra de jeito nenhum. Verdade. E aí, o que atua como porteiro químico dessa construção, o que autoriza o cérebro a ligar os motores e asfaltar aquela rodovia sináptica, o material é cirúrgico ao afirmar que a resposta está na emoção. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Sim, esse ponto é crucial. Porque durante séculos fomos ensinados a separar a razão da emoção. Como se o intelecto puro fosse de alguma forma contaminado pelo sentimento, sabe? Uma separação que é puramente filosófica e, olha, biologicamente impossível. Impossível. O texto destaca uma inversão total dessa lógica ultrapassada. As emoções não são ruídos ou distrações na nossa cabeça. Elas são os grandes filtros do processo cognitivo. Conta mais sobre isso. Lembra daquela analogia do prédio? E do sistema límbico ocupando o andar do meio? Lembro, o andar das emoções? Então, uma estrutura fundamental desse sistema límbico, que é o hipotálamo, está intrinsecamente ligada ao sistema de recompensa e ao prazer de descobrir algo novo. O hipotálamo? Isso. O afeto positivo, aquele sentimento de pertencimento e a sensação de segurança ativam o hipotálamo, que por sua vez inunda o cérebro com neurotransmissores que abrem as portas do neocórtex para o aprendizado mais complexo. O texto traz uma reflexão que eu achei belíssima e que muda muito a perspectiva de quem ensina. A frase é:
O aprender é um ato desejante. Um ato desejante. É profundo isso. O engajamento cognitivo é movido, em grande parte, pela autoestima. Se não há uma conexão afetiva com o tema, ou se a pessoa se sente diminuída perante uma chefia, Ou ignorada. ignorada ou ridicularizada ao fazer uma pergunta numa reunião, o aprendizado simplesmente trava. E trava com força. O documento recomenda até práticas super simples, como a checagem emocional. Perguntar como está o estado afetivo de um grupo ou de uma equipe antes de despejar um conteúdo complexo. Criar um ambiente de segurança psicológica altera literalmente a química cerebral. Isso levanta uma questão importante sobre a mecânica do estresse no nosso cérebro. Como o estresse afeta isso? Quando não há segurança psicológica, quando o medo do erro ou aquela ansiedade constante dominam o ambiente, o sistema límbico assume o controle e gera uma resposta de sobrevivência. É o famoso lutar ou fugir, sabe? Ah, claro, instinto puro. Biologicamente, o corpo desvia todo o fluxo de sangue e energia das áreas do neocórtex responsáveis pela curiosidade e foca na proteção imediata. O cérebro reptiliano e o límbico gritam: olha, nós estamos sob ameaça. Agora não é hora de gastar energia aprendendo uma nova estratégia de vendas ou uma fórmula complexa. Nossa, não é pirraça, é sobrevivência biológica pura. Total. O bloqueio cognitivo é defesa. E é nesse ponto crítico que a gente precisa falar sobre o abismo entre decorar algo por pressão e realmente aprender. Tem uma diferença colossal aí. Para simplificar o mecanismo, nós podemos imaginar o ato de decorar, que é a chamada memória de trabalho, como um post-it colado na borda da tela de um computador. Boa. A informação está ali, fácil de ver, no curtíssimo prazo, útil enquanto a tarefa está sendo executada, tipo para passar em uma prova ou responder uma pergunta de improviso na reunião. Salva a pele não, Laura. Salva a pele. Mas assim que o computador é desligado, o bilhete perde a cola, cai no lixo e desaparece. O que transforma esse bilhete frágil em um arquivo permanente, salvo de forma segura no disco rígido, é justamente o significado e emoção, né? Exato. A consolidação da memória depende de um processo bem profundo. Anatomicamente, a transição dessa memória temporária, do post-it, para a memória de longo prazo, ocorre com a ajuda vital de uma outra estrutura, o hipocampo. O hipocampo. Que é uma pequena estrutura em formato de cavalo marinho que fica lá no lobo temporal do cérebro. O material que analisamos faz a distinção crítica entre os tipos de memória. Quais são os principais? Nós temos essa memória de curto prazo, que é super volátil. Temos a memória de procedimentos, que internaliza habilidades motoras, tipo andar de bicicleta ou dirigir um carro, a ponto da gente não precisar mais pensar para executar. Entendi. E, reinando sobre a retenção duradoura, nós temos a memória emocional. Mas assim, por que a emoção tem esse superpoder de gravar as coisas em pedra na nossa cabeça? Porque a nossa evolução humana foi forjada em ambientes hostis. Ambientes onde lembrar do perigo e do prazer era tipo uma questão de vida ou morte. Sobrevivência na selva. Exatamente. O hipocampo e o sistema límbico conversam o tempo todo. Quando uma informação chega acompanhada de uma forte carga emocional ou de um significado prático muito profundo, o sistema límbico carimba essa informação com o selo de alta prioridade. Ele avisa que aquilo é urgente. O cérebro interpreta assim: isso gerou alegria, ou gerou um sentimento de pertencimento, ou foi uma descoberta crucial. Eu preciso guardar isso para sobreviver melhor no futuro. E a biologia entra em ação. A estrutura biológica investe pesadamente na criação de sinapses fortes e duradouras só para essa informação. Sem afeto, sem conexão com a realidade de quem aprende, o hipocampo simplesmente descarta o dado como lixo, como irrelevante. Então, se a gente parar para conectar os pontos de tudo isso, o afeto e o significado pessoal são os únicos determinantes que convencem o hipocampo a memorizar algo. Os únicos. E a forma como essas novas sinapses são construídas depende das pontes e dos caminhos que cada indivíduo já tem construídos na sua própria selva mental, usando aquela nossa analogia. Perfeito, na sua própria trilha. Se isso é verdade, torna-se, assim, cientificamente ridículo achar que um único manual de treinamento padrão ou um método de ensino engessado vai funcionar perfeitamente para dezenas de pessoas diferentes. Não faz o menor sentido. A biologia simplesmente destrói a padronização. Nós chegamos aqui de frente ao conceito de neurodiversidade, né? Uma conclusão que é inevitável.
A arquitetura neurológica básica que exploramos até agora, ou seja, os sistemas límbico e neocortical, os tais 100 bilhões de neurônios, isso é o hardware padrão da nossa espécie. Todo mundo tem. Todo mundo tem. No entanto, o modo exato como essas redes se organizam, quais rodovias foram construídas pelas experiências do passado, e como cada pessoa processa os estímulos, isso é absolutamente único. Igual a uma impressão digital. Tão exclusivo quanto uma impressão digital. Compreender essa individualidade anatômica e funcional joga por terra séculos e séculos de métodos de ensino que tratavam mentes humanas como peças idênticas numa linha de montagem. E com sorte ajuda a enterrar de vez aquela cultura muito destrutiva de colocar rótulos pesados nas pessoas, sabe? Rótulos terríveis. Quantos profissionais brilhantes ou estudantes não foram taxados de lentos, avoadores ou simplesmente inaptos, só porque a arquitetura sináptica deles precisava de uma abordagem visual em vez de uma leitura maçante de 60 páginas. Nossa, muitos. E esses rótulos não são apenas cruéis do ponto de vista psicológico, sabe? Eles são cientificamente ignorantes. Totalmente. O documento ressalta a urgência de uma abordagem que valorize a inclusão real. Cada mente exige um respeito às suas trilhas neurais únicas. E a ciência hoje consegue mapear isso. Sim. Esse nível de detalhamento biológico permite à ciência separar o que é apenas um estilo de aprendizagem diferente daquilo que realmente se caracteriza como um transtorno específico. Uma diferença importante. Muito. Ao mapear como áreas como a atenção, o processamento de linguagem ou o raciocínio espacial operam de forma isolada, torna-se possível criar intervenções superdirecionadas. E isso permite que qualquer mente encontre o seu próprio caminho para a aprendizagem. Sabe o que é mais intrigante? É perceber que a neurociência moderna, com todos os seus exames de ressonância magnética super caros, que mapeiam o sangue no cérebro em tempo real, não está inventando a roda da educação. É verdade, não está. O texto aponta muito claramente que as descobertas de hoje confirmam as intuições geniais de grandes teóricos do passado. Nomes clássicos da pedagogia. Sim, tipo Piaget, Vygotsky, Wallon, eles já afirmavam há muito tempo que aprender é um processo dinâmico, que depende da interação social e é ancorado na emoção e na cultura do indivíduo. E eles deduziram isso tudo só observando o comportamento humano, né? Sem máquina nenhuma. Hoje, a biologia tira uma fotografia microscópica provando que eles estavam absolutamente certos. Se conectarmos isso com o panorama geral de tudo que nós discutimos aqui, a neurociência deixa de ser uma disciplina isolada e se torna a base fundacional do desenvolvimento humano. Uma mudança de status. Esses pensadores do passado mapearam o software, né? E agora nós finalmente entendemos o comportamento do hardware. O ambiente familiar, o tom de voz usado para transmitir uma instrução, a sensação de pertencimento num grupo. Nada disso é perfumaria, né? Nada disso é perfumaria ou mero detalhe para o setor de recursos humanos. São variáveis que afetam fisicamente a taxa de disparos elétricos nos neurônios e alteram a formação do neocórtex. Incrível! A ciência do cérebro não entrega um roteiro engessado com passo a passo para o sucesso, mas sim as lentes corretas para ver que qualquer ambiente pode e deve ser moldado para respeitar os ritmos naturais. Então, o que tudo isso significa quando a teoria acaba e a prática realmente começa? O que significa na real, né? Significa que ensinar, liderar uma equipe ou mesmo sentar na cadeira para estudar e absorver um livro novo não é um processo de transferência de arquivos. É de uma maneira visceral e literal o ato de induzir mudanças físicas na estrutura do nosso próprio cérebro ou no cérebro de outra pessoa. É atuar como arquiteto de uma nova rede neural. Que responsabilidade! O material deixa uma lição clara. Qualquer tentativa de compartilhar conhecimento precisa respeitar a hierarquia da nossa biologia. É inútil apelar para a lógica do neocórtex se o cérebro reptiliano e o límbico estiverem lá sinalizando ameaça, tédio ou desmotivação total. Tem que acalmar a base do prédio primeiro. Sempre. Precisamos abraçar a plasticidade cerebral, reconhecendo que nunca é tarde para aprender, desde que o estímulo seja frequente, ativo e bem envolvente. E a emoção. E a emoção. Acima de tudo, aceitar a premissa de que a memória de longo prazo possui um guardião implacável.
Sem envolvimento emocional, sem relevância pessoal e afeto, a ponte sináptica desaba antes mesmo de ser terminada. Sensacional. Esses 3 grandes pilares, né? O funcionamento integrado daquele cérebro trino, a quebra de paradigmas através da plasticidade neural infinita e a necessidade inegociável da emoção como combustível da memória. Eles formam a espinha dorsal dessa nossa exploração. É um resumo perfeito. Ao dominar a mecânica desse hardware que a gente carrega dentro da cabeça, qualquer pessoa ganha a clareza necessária para otimizar a própria rotina de estudos, ou gerir conflitos de uma maneira mais compreensiva e transmitir ideias trabalhando a favor da biologia e não contra ela. É o ponto de virada, onde os dados biológicos se transformam em empatia e eficiência no mundo real. Empatia é a palavra. Reconhecer a singularidade das conexões de cada pessoa muda completamente a nossa tolerância e os métodos que a gente usa. A neurociência nos ensina que a melhor forma de se conectar com uma mente não é pela força, mas construindo pacientemente a ponte certa. Essa mudança de perspectiva é revolucionária, sem dúvida. E para encerrar o nosso mergulho de hoje, eu deixo um pensamento final, uma provocação direta baseada nesse material que nós acabamos de destrinchar. Vamos lá. Se o princípio da plasticidade e as descobertas lá do Eric Kandel são uma realidade incontestável, se cada conceito processado, cada surpresa, cada analogia e emoção vivenciada altera fisicamente a estrutura tridimensional das conexões lá dentro da nossa cabeça. A pergunta que fica é: o quão fisicamente diferente, em sua anatomia microscópica, está o cérebro de quem nos escuta agora, em comparação com o cérebro que deu play neste áudio há alguns minutos? A arquitetura mudou. Com certeza mudou. A biologia de agora já não é a mesma. Até nossa próxima exploração.